Estamos chegando no final do nosso estudo. Eu acredito que talvez mais hoje e a próxima, ou se até mais uma só, mais uma, duas ou três, a gente termina o nosso estudo. Começou em junho do ano passado e a gente está caminhando nesse livro, A Voz do Silêncio, que é uma joia, e a gente está começando a finalizar esse estudo, né? Então, a gente está no verso 261. Que está falando sobre os portais, né? Esses últimos passos do livro são muito bonitos, né? Que eles mostram esses portais. Portais são essas possibilidades que existem, né? No qual a gente atravessa elas e vai conquistando pouco a pouco a nossa plenitude humana, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar os versos para a gente continuar. A gente já estamos chegando nos últimos portais. Deixa eu só fazer aquele truque, né, de volta e volta para dar certo. Então vamos lá, verso 261. Aqui. A gente parou aqui. Quando a gente está falando, né, que o portal do desapego, que ainda pode ficar um último fio de orgulho por ter chegado no próprio portal, e aí destrói-se tudo, a gente volta para o Oceano de Maia, né, que é esse mundo de ilusão. E ele vai começar agora a falar sobre a necessidade de se manter, né, firme nesses últimos passos para alcançar o portal de Diana ou Guiana, né? Até coloquei no último encontro a gente falando sobre aqui está usando a palavra Diana como conhecimento. Diana é normalmente traduzido como meditação, mas nesse caso específico está sendo usado como último portal, o portal do conhecimento, o portal do conhecimento puro, que vai levar ao sétimo, né, que é a Pragya, a sabedoria. Então, mesmo conhecimento puro, ainda ele vai nos conduzir à sabedoria. E é muito correto usar, né, esse termo Dhyana em sânscrito, que é meditação, como um caminho do conhecimento, porque a meditação é o estado mental do conhecimento, né? Então não tem muita diferença. Dhyana Marga é caminho. Então, o 261 e 62, onde a gente parou, vai falar assim: antes de poderes estabelecer-se em Dhyana Marga, quer dizer, no estado de conhecimento, mas também no estado meditativo. Então, por isso que é super correta essa tradução de ser tanto Guiana, né, ou Dhyana, essas duas palavras em sânscrito pode ser colocada com exatidão aí, né, porque é o caminho da meditação, é o caminho do conhecimento. Antes de estabelecer nele, né, como está falando nesse verso, e chamar a tua alma tem de se tornar como fruto da mangueira, mole e doce, como a sua polpa dourada para as angústias dos outros, e dura como seu caroço para as tuas próprias dores e angústias. Ó vencedor do bem e do mal, torna rija a tua alma contra as ciladas do eu, fala merecer o nome de alma de diamante. Então, os pontos desse verso né, primeiro, essa colocação, caminho de Ana Marga. Marga é caminho, né, o caminho da meditação, o caminho do conhecimento puro, né? Por que o caminho do conhecimento puro? Porque a meditação é a mente equânime, o estado da mente onde ela mesma não interfere nas concepções. Na medida que a minha mente se aquieta e entra nesse estado profundo de conexão, né, sendo um instrumento da alma, aí começa-se então a perceber o conhecimento puro, sem as interferências mentais. Esse é o caminho, esse é Dhyana Marga. Esse é o caminho do conhecimento, o Gyana Marga. E aí a alma se torna a alma de diamante, né? O Vajrasattva. Sattva é a harmonia, né? E Vraja é diamante. Seria e aí até vai ter uma colocação sobre diamante lá, um pouco na frente, que é muito interessante essa analogia, né, da alma pura com o diamante. O que é interessante ressaltar também, né, quando ele fala que deve se tornar como o fruto da mangueira, mole e doce, com a sua polpa dourada com as angústias dos outros, e dura como o caroço para as próprias angústias. É bem bacana esse que vai se ressaltar também nos próximos versos, essa necessidade de entender que a vida é a harmonia externa, é o enriquecimento do entorno, não é o eu. Esse destruir esse eu falso, né? Essa visão de individualidade, essa visão separatista,
é a tônica fundamental, né, de entender esse último passo a alcançar, esse último portal a atravessar. Perceber, quando a gente fez aquele estudo dos chakras, né, foi baseado no estudo de Paramahansa, Nityananda, ele termina o estudo, né, que são quatro palavras básicas que vão estruturar o caminho, né? Integridade, conectar as realidades, autenticidade com a vida, né? Responsabilidade, né, com si, com seus atos e com os outros, e termina com a última palavra, que é enriquecimento. Enriquecimento significa enriquecer o seu entorno. É até um paralelo muito grande com a vida das grandes almas. Então, esse ponto é bem, bem ressaltado, né? Antes de estabelecer esse caminho de conhecimento, de meditação, a tua alma tem que se tornar em aspecto de doação, né? Ela tem que entender, como ela está falando, né? Ser doce com as angústias dos outros, mas ser dura com as suas próprias, né? Por quê? 263, 264. Por quê? Tal como o diamante, eu ia falar até mais para frente exatamente nesse ponto. Tal como o diamante enterrado no fundo do coração palpitante da terra nunca pode refletir as luzes terrenas, assim são tua alma e tua mente, imersas em Dhyana. Nada deve refletir do reino ilusório de Maya. O diamante é tido como o mais duradouro, o mais puro dos elementos da terra, talvez, ou um dos, né? Mas sendo ele puro, estando lá no fundo da terra, ele não reflete, né, as externalidades do mundo. Então, é isso exatamente que está dizendo. Em alcançar esse estado meditativo, profundo, esse estado onde não está mais preso ao reino ilusório mental. Esse é o estado meditativo profundo, onde alcança, então, um ponto de conhecimento sem a interferência mental. O oceano é sempre usado, eu acho que vai ser também usado no próximo verso, como exemplo disso, né? Porque o oceano, todos os rios e todas as águas geradas no mundo, e a água tem muita referência com a vida, no sentido da fluência, no sentido de alimentar todo o entorno que ela passa, todas as cidades, toda a existência humana é feita através das margens de rios. Todos os rios são os principais alimentadores das grandes cidades que surgiram, né? Tanto na antiguidade quanto agora. E a fluidez, a adaptabilidade. A água é o grande exemplo, é a grande analogia da vida, né? Então, se você pegar todas as águas da vida, chuva, rios, lagos, e todos, enfim, elas vão fluir e vão desaguar no mar. Então, o mar é essa grande consciência que, apesar de todas as águas chegando nele, ele não se altera, né? Não existe uma alteração do mar como altera-se todas as outras vertentes com as épocas do ano. Chove, o rio sobe, enchente, não. O mar recebe tudo isso e não fica menor, não fica maior, né? Não se altera. Ele é a grande exemplo dessa sabedoria alcançada nesse portal, né? Onde se estabelece num campo sem mais ser interferido pelo mundo externo. Aí ele continua: quando houveres chegado a esse estado, né, os portais que têm que constar na senda se abrirão de par em par para deixar-te passar, e nenhuma resistência terão para deter-te teu curso os poderes mais fortes da natureza. Será senhor da sétima senda do caminho, né, Pragya, que é a sabedoria. Mas não antes disso, o candidato a provas indizíveis. Esse é o estado que se busca, né, de extrema compreensão da existência, onde a vida passa a ser, né, pequenos lampejos sobre esses estados, né, que esse estado que é muito que é o estado mais difícil de chegar, no sentido de, ao final da caminhada, onde o ser humano se encontra no seu maior estado de plenitude, né? Mas, para nós, né, que vivíamos um nível, pelo menos para mim, um nível bem mais abaixo dessa linha de compreensão, mas às vezes, né, existem alguns lampejos, alguns insights, né, alguns pequenos samadhis de compreensão da vida, que quando você entende determinados movimentos, se torna tudo mais fácil, né? Que como ele está colocando, a natureza ela se rende quando você se rende a ela, né? Na medida que você vai compreendendo certos sistemas, né, que funcionam independente das viagens mentais. Os sistemas eles vão buscar as harmonias, os resultados kármicos que a gente falou bastante no encontro no sábado até sobre
esse princípio do karma, que não tem como fugir dos resultados, né, das ações no qual nos prende. E aí, na medida que você vai estruturando ações cada vez mais naturalizadas, dentro de uma naturalidade, tudo vai se abrindo. E aí, por isso que ele coloca, os portais se abrem de par em par. Porque se a mente está calma e tudo é estruturado por uma visão mental, e se a mente está estabelecida cada vez mais em ações entregues a uma naturalidade, né? E se a própria palavra diz, a própria naturalidade traz com que tudo seja natural. Aí nada mais está errado, independente do que a gente possa compreender como errado. Porque às vezes a gente pensa que ficar doente ou ter alguma desarmonia na vida é um erro, né? E não é. É a experiência da vida, né? E se ela for experienciada com cada vez mais clareza e estabilidade, está sempre tudo certo. E aí que ele coloca, né? Nenhuma resistência mais vai deter o curso, né? Nem os mais poderes fortes da natureza. E aí é o que a gente busca no final, todo ser humano busca, né? Deixar o barco fluir nesse ritmo, com uma estabilidade, né? Podendo a gente experienciar essa vida de uma forma serena. Esse que é o grande ponto de todo esse estudo. Levar a capacidade dessa serenidade. O que não vai ser todos os dias, né? É entender isso e voltar para enfrentar o dia a dia, né? Só que enfrentando o dia a dia com muita lucidez. E aí ele continua falando. Antes disso, eu até grifei esse parágrafo, esse verso, porque diz isso que eu estou falando de uma forma muito mais bonita, claro. Antes disso, aguarda-te uma tarefa bem mais difícil, porque a vida é essa jornada, né? Não tem muito que a gente se esconder do que é a jornada da vida, que inclui todo o pacote de velho, doença, morte, impermanência, etc. Tens de sentir todo o pensamento e, contudo, exilar de tua alma todos os pensamentos. Olha que coisa mais linda isso, porque o pensamento ele é inerente à mente, né? Não tem como uma mente existir sem pensamento, assim como não tem como um ser humano existir sem a mente e sem o pensamento. Isso é parte inerente da existência, assim como o pássaro tem asa, assim como a mangueira tem manga, tem flor, o ser humano tem pensamento, tem mente. Então, o que ele fala aí é que é uma tarefa árdua, né? Quando a gente está preso a um sistema ilusório que a mente cria e ela tem toda a característica dela. Mas é necessário que a gente sinta isso, que a gente vivencie isso, porque essa é a nossa experiência, com todos inerente a tudo que existe nela. Então, quando ele fala tens de sentir todo o pensamento, é porque o pensamento é a minha existência como ser humano. E aí eu não tenho como fugir a não ser experienciando o máximo possível essa existência humana. Mas eu exilar a alma de todos os pensamentos. Quer dizer, essa qualidade de Kaivalya, que a gente falou também sábado, né? Essa qualidade de Kaivalya colocada no seu mais bonito, na sua mais bonita expressão. Kaivalya é o último estado do yoga alcançado pela prática, que significa estar fora, que significa a consciência experienciar o mundo através do corpo e da mente sem estar envolvido com ele, né? Observando o corpo como algo, como um instrumento, como um veículo no qual a gente experiencia a vida. Que então é exatamente esse ponto desse verso que ele coloca. Enquanto eu uso o meu veículo, meu corpo, minha mente, eu preciso experienciar a vida através dele, sentindo toda a experiência através dele. E o pensamento é parte dele. Então, por mais confusa que seja a mente, com todos os pensamentos, eu preciso experienciar isso assim. Só que eu não confundo isso com o meu observador final, que é a alma, que é a voz do silêncio, né, buscado nesse livro. O pensamento não se mistura. Então, o pensamento fica lá, no corpo, né? Na mente, e não mais na alma. A alma sai desse sistema. E essa é a grande busca, né? Experienciar o mundo sem estar envolvido com essa experiência de forma apegada, que é o portal que a gente está falando, de Vairagya, né? De desapego. Tens de alcançar aquela fixidez mental em que nenhuma brisa, embora forte, possa insuflar no interior qualquer pensamento terreno. Assim purificado, o santuário deve estar vazio de toda ação, som ou luz terrenos. Tal como a mariposa colhida pela geada cai sem vida no limiar, assim devem todos os pensamentos terrenos cair, mortos ante o tempo. É essa ideia de matar os pensamentos no sentido de
não se envolver mais com ele. Eles vão existir. A gente faz esse pequeno exercício sempre no início de cada prática, né? Onde a gente tenta trazer a mente para o momento e observar, né? Gerar esse observador que vê os pensamentos passarem e ir embora, passarem e ir embora, deixando com que, como está colocado no verso, eles vão caindo um a um, né? Morrendo. Porque se a gente não dá vitalidade ao pensamento, né? Se a gente não dá vida ao pensamento, ele naturalmente vai se esvair, né? Ele é uma existência que vai passar e vai, como tudo, né? Como todo o universo, né? De alguma forma vai existir, se manter e se esvair de alguma forma, né? Como o nosso corpo e tudo que existe. E aí ele cita o Gita, né? É interessante porque esse texto, que é um texto budista tibetano, ele mesmo isso é uma característica clara, né, de que toda a tradição budista ela se deriva da tradição védica, mesmo que não seja ortodoxa, mas é a derivada da mesma tradição. E ele cita isso nesse texto, né? Olha o que está escrito: antes que a aura chama possa arder e iluminar com firmeza, a lâmpada deve permanecer bem resguardada num recanto imune a toda aragem, que é uma passagem do Gita. Quer dizer, né, antes que se possa aflorar, né, essa luz, ela tem que estar bem resguardada. E usa muito essa linguagem do vento, porque o vento faz tremular o fogo, e aí, exposta à brisa, ela vai gerar várias sombras, né? E essas sombras todas, como está no próprio texto, exposta à brisa mutável, o jato de luz vacilará e a trêmula chama lançará sombras enganosas, negras e sempre movediças no alto santuário da alma. Quer dizer, essa metáfora colocada nesse texto de forma muito linda, como o texto inteiro é, que na medida que o vento tremula a chama e as sombras que geram esse movimento, né, vão gerar várias ideias errôneas, né, que vão gerar medos e desestruturar a serenidade. Então é muito usada essa metáfora de que a mente ela vai ficar tão pura, tão quieta, que é como uma vela sem vento, né? A luz ela fica permanecendo extremamente resguardada, né, num recanto imune, que é a mesma metáfora que foi usada antes do diamante dentro da Terra, que ele permanece como um diamante e não reflete as luzes externas. E aí ele fala, então, ó perseguidor da verdade, né? Tua mente e alma, aí eu grifei também mente e alma, porque uma das buscas, né, da meditação, nos sentidos da meditação, na tradição védica, é justamente juntar a mente com a alma. Então a gente tem, assim, né, dentro de uma visão mais metafórica, né, a gente tem uma alma presa no invólucro, que é o nosso corpo, né? Esse invólucro, que é o corpo, ele constitui de inteligência, mente, etc. E a mente é o grande instrumento que faz com que a gente crie essa percepção. Toda a imaginação do mundo é feita pela mente. Ela tem um funcionamento, uma característica própria, no qual ela vai se desenvolvendo ali, se alimentando e se desenvolvendo e gerando toda essa percepção. Se a gente não pega essa mente, aquieta ela, né, segura ela e coloca ela em conexão com a alma, ela vai conduzir a nossa existência e a alma simplesmente vai ser um experienciador desse mundo sem a menor chance de se libertar, né, no qual ela está presa, no veículo que ela está presa. Na medida que a gente consegue observar isso, gerar essa observação, né, e segurar essa mente de forma com que ela se aquiete e ela passe a ser um instrumento da alma. Então, essa é a ideia, unir a mente com a alma. Yoga tem a tradução como união, várias vezes, utilizado de várias formas a tradução de yoga como união, talvez a mais simplista também. E união é exatamente esse contexto, né, de unir a mente à alma. Quando você leva a mente ao estado meditativo, essa quietude da mente faz com que ela passe a ser um instrumento da alma, né? Senão ela é simplesmente uma existência que nos conduz. Esse é o ponto fundamental que a gente está vendo, né? Ou a mente nos conduz, ou a gente coloca ela a serviço da alma, que aí é a nossa existência verdadeira. Se tornará, se ela deixar com que a brisa mude, né? E aí vem essa metáfora da luz gerando as sombras e as sombras gerando várias formas, aí ele coloca, se tornará como um elefante louco, a mente, né? Enfurecido no matagal, como se um elefante estivesse vendo, né, ele continua, tomando as árvores da floresta por inimigos vivos.
perecem suas tentativas para matar as sempre imutáveis sombras que bailam na muralha de rochas iluminadas de sol. Olha uma coisa linda esse texto, porque é exatamente isso, né? Imagina que a mente flutuando com o vento, gerando, né, nessa metáfora da luz, da vela, gerando várias sombras, da vela não, da luz, né? Gerando várias sombras. E essa interpretação das sombras ilusórias, né, são como se as árvores, ele colocando o elefante, percebesse as árvores como inimigos. E aí tentando matar essas sombras, mudando, bailando. Então é essa visão, né, de quando a mente gera ilusões e ilusões e a gente fica tentando matar essas ilusões todas, satisfazer esses desejos todos, e é como sombras, é ilusório, né? É uma batalha absolutamente sem fim, né? Que o mito de Durga também usa muito isso, né? Durga é a expressão de Shiva como a grande força do universo, né? E Durga tem uma passagem que ela fica matando todos os demônios, e cada demônio que vem ela mata, como cada desejo, né? Como cada ilusão. E não termina nunca. Se você não estipar da raiz, né, a produção desses desejos, vai ser interminável, né? Essa luta do elefante louco com a floresta. Então, é exatamente esse o ponto, né, que ele está falando. Agora, para trilhar esse portal o portal da meditação, do conhecimento puro, é extremamente necessário que a gente, né, estabeleça essa quietude, né, que tenha esse domínio, porque a mente movimentou, geram de novo todas essas ilusões, todas essas sombras, e aí desestabiliza tudo de novo, né? Por isso que ele usa o diamante dentro da terra, a luz resguardada, imune a qualquer coisa. Esse é o ponto fundamental. Tudo isso que está sendo falado nesses versos antecede o portal da meditação, do conhecimento. É o reforço bem contundente, né, de que é necessário, né, manter a mente sob controle nesse ponto, senão se perde todo esse caminho, toda essa senda que foi desenvolvida em todos esses portais anteriores, né, de vitalidade, de desapego, de caridade, de ética, de tolerância, tudo que foi anterior se esvai, né, se não houver agora essa firmeza de controle da mente nesse caminho. O 299, né, o 269, ele coloca: acautela-te, não vá a tua alma por cuidar do eu, perder o pé no solo do conhecimento dévico. Esses versos também eu grifei, porque são 3 versos muito legais, né, que reforçam muito essa questão humana, né? Cuidar do eu significa alimentar a individualidade. Então ele acautela, não vá a tua alma por cuidar do eu e perder pé no solo do conhecimento dévico, perder o conhecimento divino por estar apegado à nossa existência, né, à nossa existência individual, à nossa existência humana. É uma visão, né, que a filosofia chinesa coloca de uma forma bonita, né, que existe o céu como algo divino, algo acima, né? Existe a terra, que é onde a gente vive. O ser humano é esse elo entre o céu e a terra. Então, na medida que eu estou cuidando da minha individualidade preso no mundo terreno, no mundo manifesto, ele está bem coerente a esse perder o pé no solo do conhecimento védico, porque daí eu perco a capacidade do conhecimento divino enquanto eu estou preso lá. Então, calma. E aí, calma também. Não vá a tua alma por esquecer do eu, porque perder o domínio sobre a sua mente trêmula e assim deixar de saborear o justo fruto das conquistas. Essa colocação, né? Nem perder a consciência de que nós não somos o corpo e a mente, nós somos uma alma, mas estamos num corpo e numa mente, né? Então, não pode acautela a tua alma, não vai nem de um lado nem do outro, porque dos dois lados vai se perder. E aí ele termina falando no 271, acautela-te contra a inconstância, porque a inconstância é a grande inimiga. Essa inconstância te expulsará da senda que percorres e te arremessará no fundo dos viçosos pântanos da dúvida. Porque, enquanto humano, né, nós somos humanos. Então, não tem como a gente, humano, negar a própria existência humana e todo o sistema no qual a gente está preso. Mas, de outro lado, nós somos também divinos em termos de, além de humanos, enquanto alma eterna. Então, nós somos os dois. E esses dois convivem, né, simultaneamente nessa existência. Então, é um grande erro, e esse livro está falando uma forma muito bonita nesse ponto, é um grande erro, né, a gente entrar num campo de ideias no qual nós somos almas
e transcendemos toda essa existência, mas só que nós não transcendemos. E aí, por outro lado, nós somos humanos, então vamos ficar presos aos desejos, satisfação do desejo, esquece tudo. Percebe? Esses dois polos que geram o que ele está colocando da inconstância e que geram os pântanos viscosos da dúvida. Porque se você caminha para um lado da santidade, da divindade, da transcendência humana, sem ter transcendido, né, é uma irrealidade. Ao mesmo ponto, se você se colocar como um animal, né, no sentido não pejorativo, um animal no sentido da existência manifesta, grosseira, humana, de desejos e preso a um condicionamento animal, também não é. Dos dois lados geram essa inconstância se a mente se prender. Por isso que ele fala, cautela-te de um lado, cautela-te do outro também. Essa inconstância leva às dúvidas, e a dúvida leva à prisão, né, dos pântanos, é uma coisa... Porque o problema da inconstância é exatamente você caminha, 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 e aí você fala assim, nossa, mas é aquela coisa, né? Quando ele falou num verso anterior, né, num ponto lá, se não me engano, um pouco antes disso, né, que ele coloca exatamente aqui, ó, nesse ponto ele coloca, aguarda-te uma tarefa bem mais difícil. Isso ele fala em algumas vezes, não só aí. Porque tudo que a gente está conversando aqui, de alguma forma, está sendo assimilado. Faz algum tempo que a gente já está praticando yoga e que existe uma dedicação para uma compreensão. Então, existe uma assimilação, né? Existe uma assimilação de que a prática ela traz uma estabilidade, uma constância, e a compreensão vai gerando naturalmente um desapego, e isso vai gerando uma visão da vida mais estável, né? E mais feliz, mais sem grandes conflitos, né? Só que sempre a vida vai colocar os infortúnios, né, na frente. Questões de saúde, questões financeiras, questões emocionais, questões de relacionamento, que faz parte da relação humana, da nossa existência humana. E cada vez que uma relação, que uma coisa dessa acontece na nossa vida, que a gente tem uma identificação maior, um apego maior àquela situação específica, e ela nos abala, naturalmente gera essa inconstância. Mas então é muito legal, mas eu preciso resolver isso primeiro. A primeira coisa que vem na cabeça é, se falta dinheiro, eu preciso primeiro dinheiro, depois volta essa conversa de novo. Se existe um rompimento de relacionamento ou alguma coisa em termos de doença que aconteça na vida, que mostre realmente, né, que nos coloque à prova essa caminhada, naturalmente já vai gerar essa inconstância. Se está tudo bem, né? Se está tudo certo, está dando tudo certo, aí vem o outro lado. Esse é o ponto do acautela a tua alma por cuidar do eu e por esquecer o eu. Porque na hora que está tudo bem, aí tudo faz sentido. Nossa, e é isso mesmo. Nossa, estou entregue a uma naturalidade onde está tudo certo, e aí você se sente num momento de samadhi, num momento de inspiração, e aí a vida está linda. Só que, no mesmo momento que dá uma coisa errada, grave, entre aspas, né? Grave é grave para cada um, já dá esse volta para o outro lado. Nossa, está tudo errado, não é nada disso, né? Eu tenho que cuidar da minha vida mesmo. Percebe? Acho que esse é o grande ponto da inconstância que a gente deve estar com muita atenção, né? Porque a vida ela vai ter o lado bom, que vai ser ótimo, o lado ruim, que vai ser horrível, mas é parte, né, do contraponto para se encontrar o meio. Então, na medida que consegue manter essa constância, né, sair dessa inconstância que expulsa o caminho no final, é o grande alerta que ele está dando nesse ponto. Porque está lá no ponto da meditação, está conseguindo entrar nesse caminho, e aí vão vir, né, as coisas naturais. Porque quando fala em naturalidade, né, morrer é natural, né, tudo é natural. Desfazer-se um sistema é natural. Se todos os sistemas do mundo é a visão mitológica de Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é a criação, Vishnu é a manutenção, e Shiva é a transformação. Isso é o universo. Todos os sistemas vão se desenvolver de alguma forma, manter-se desenvolvido e entrar num sistema de degradação e transformação. Não tem como escapar disso. Entender isso é natural, é a naturalidade. Então, quanto mais clareza nisso, né, mais evita essa inconstância, né, de se prender a um lado ou outro.
prepara-te, previne-te a tempo. Se tentaste fracassar, você está vendo que ele volta a reforçar, volta a lembrar, né? Todos esses versos estão sendo antes de falar sobre o caminho da meditação ou o caminho do conhecimento que eles colocam. Percebe que ele foi numa condução de mostrando cada portal. É o portal da caridade, o da ética, o da tolerância, o do desapego, da vitalidade. Quando ele chega agora no caminho, mostrar o portal de Diana, vários versos vêm falando exatamente essa inconstância, esse perigo, né, de se perder todo o caminho por não preparo, né, não manter a mente realmente na sua estabilidade, na sua força. Até interessante porque a gente está falando exatamente nessa semana, né? O nosso tema é força. É força. E força é força mental, força é força corporal. É todo a força na sua forma holística, né? De forma integral. Todo o nosso sistema, né? Eu gosto de chamar isso porque é o melhor nome que se dá, né, para a nossa existência. É um sistema, com parte energética, mental, física, etc. Todo o sistema tem que estar forte. Né? E é exatamente isso que está falando, de uma forma simplista aí, estão todos esses versos colocando, né, a necessidade de se manter forte e estável. Se tentar fracassar, ó, indômito lutador, né? Não perca, no entanto, a coragem, não perca a coragem, continua a lutar e renova a carga repetidamente. É interessante também que o portal colocado antes desse é Virya, né, que é vitalidade, a necessidade da vitalidade, porque a gente precisa estar forte, né? A gente precisa manter a estabilidade, não precisa manter esse sistema estável para conseguir chegar em algum lugar. O guerreiro destemido, com o precioso sangue de sua vida, escorrendo de suas profundezas e abertas chagas, atacará o inimigo, expulsá-lo-á de sua fortaleza e vencê-lo-á antes dele próprio expirar. Age, pois todas vós que fracassais e sofreis, age como o dê. E da fortaleza de vossa alma expulsai todos os vossos inimigos, a ambição, a cólera, o ódio, e até a sombra do desejo, mesmo quando houvesse fracassado. Isso é muito lindo, porque é o verso que resume tudo isso que eu falei. No final, quais são os nossos inimigos? Né? A ambição, a cólera. Existe uma coisa de um texto taoísta que eu achei tão bonito, tão singelo, acho que é a palavra, né? Que eu não me vou lembrar agora exatamente, vou ver se eu consigo achar, mas eu achei tão interessante porque ele fala, né, quais são os 8, eu não vou lembrar exatamente, né, quais são as 8 dificuldades que fazem com que o homem não atravesse essa caminhada, né? Bom, eu não vou perder tempo procurando aqui, mas se eu achar depois eu até coloco no grupo, mas eu achei tão bonito porque as 8 dificuldades, na verdade, ele fala assim, é a altura, são 8 coisas, e eu lembro bem que uma é a barba, o tamanho da barba, né? Tá lá entre as 8 coisas. Aí eu fiquei pensando, por que o tamanho de uma barba pode causar um desequilíbrio na nossa caminhada? Mas é a barba, o tamanho, enfim. No final, são 8 coisas que mostram que essas 8 coisas você é mais que alguém, de alguma forma. Né? E aí o simbolismo da barba, que tem a ver com eles lá na China, mas que no final mostra isso. Tudo que existe no nosso corpo e na nossa existência, que faz com que eu seja mais que algo, se eu for mais alto, se eu for mais estável, se eu for mais... Enfim, ele cita 8 exemplos de coisas que podem ser mais que outra coisa. Pronto, já gera uma desestabilização. Porque perde esse sentido da unidade, né? Perde esse sentido da simplicidade. Por isso que ele está colocando aí, né? Quais são os inimigos? A ambição. Porque na hora que eu quero ser mais, pronto, já perdeu todo esse caminho. Percebe que tudo que está sendo colocado é aquela necessidade de explicitar a todo momento, né? Não é você, é o entorno, né? Não é você, é um sistema. Não é você, é todos, são todos, né? Tudo tem que funcionar. Na hora que você vê algo em você que é mais que o outro, acabou isso, né? Já é um grande entrave. Então ele coloca quais são os inimigos? A ambição, a cólera, o ódio, que o ódio, cólera, a ira, a raiva, é tudo descendente de algo que não se expressa na nossa imaginação. Eu imagino algo, aquilo não acontece, e se não acontece, me gera raiva, da raiva desdobra todos os ódios e as iras que não são fundadas disso, né? Que se estabelece no princípio de ambição, né? Eu querer.
Aí ele coloca, e até a sombra do desejo. Por que ele fala até a sombra do desejo? Porque desejo é outro elemento extremamente intrínseco na existência humana. É aquela coisa, né, que já falei 1 milhão de vezes. Desejar não desejar é um desejo, né? Não existe a possibilidade de não desejar. O desejo é um impulsionador da nossa existência, das nossas ações. O que a gente pode fazer enquanto humano é escolher a qualidade dos desejos, mas sair deles não. Então ele coloca a ambição, a cólera, o ódio e até a sombra do desejo, porque por mais que você elimine através de Vairagya, que é o portal do desapego, por mais que você elimine a identificação com qualquer coisa no mundo, ainda assim manter o desapego é um desejo. Então, mesmo as sombras do desejo, né, eles vão estar rodeando a nossa existência. E aí, mesmo quando houver desfracassado, quer dizer, é essa colocação extremamente humana, né? A gente vai caminhar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, vai levantar, e vai cair, vai levantar. Só que em várias literaturas é colocado nessa não perder a esperança dessa soma do que a gente vai conseguindo, seja nessa vida ou em outra, não importa, mas aquilo que a gente galgou, né? Aquilo que são os resultados kármicos das nossas ações, elas vão gerar os frutos pertinentes àquilo que a gente fez. Inevitável. Então, assim como o karma é implacável, ele é implacável para o bem e para o mal. Né? Não existe... O que eu faço hoje é extremamente o resultado das minhas ações, do que foi feito passado e toda a interação que eu tenho com essa existência. Né? Na medida que as coisas são feitas de forma... Isso é testado, né? Isso não é uma coisa espetacular que eu estou falando. É testado em todos os movimentos da vida. Se você vai fazer uma plantação, você procura fazer tudo direitinho para quê? Para que o resultado seja pertinente àquilo que você quer. Você planta na data certa, agoa da forma certa, cuida da forma certa, faz tudo, em teoria, da forma certa, para que o resultado seja aquilo esperado. É certeza que vai ser? Não, mas a probabilidade aumenta muito. Isso é a vida. Se a gente faz todas as nossas ações de forma consciente, clara, com naturalidade, né? Naturalidade no sentido de fazer aquilo que a natureza é, não nada que seja artificial à natureza, na medida do possível. Se a vida é conduzida dessa forma, as probabilidades de que tudo futuramente aconteça de uma forma razoável é extremamente pertinente, percebe? Não tem muita dificuldade, por isso que ele coloca no verso anterior que a natureza se abre, né, quando você chega nesse ponto. E aí, lembra-te, tu, que lutas pela libertação do homem, e aí é uma alusão, libertação do homem é uma alusão à crença em que cada Buda ou santo é um soldado que trabalha pela libertação, a salvação da humanidade. Percebe que esse é o ponto. Você não luta para se salvar, você luta para que esse sistema funcione e salve todos. Né? Esse é o princípio de Bodhisattva. Né? Cada fracasso é um êxito, porque isso é a vida, essa é a experiência da vida. E cada tentativa sincera ganha oportunamente seu prêmio. Percebe? Exatamente o que eu falei. Né? Cada tentativa sincera, sincera significa eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito. Eu estou fazendo o que a natureza é. Não estou viajando dentro da minha artificialidade. Né? Eu estou fazendo o que deve ser feito sempre. Esse é o princípio de Karma Yoga. E não estou esperando nada em troca. Estou fazendo o que deve ser feito. Essa é a ação perfeita. Né? Quando a gente entende que nós somos um instrumento da natureza e estamos agindo sempre da forma como deve ser feito. Né? Como a natureza pede para ser feito. Até alguém em algum momento falou isso, não me lembro agora exatamente. Né? No fundo, a gente sabe exatamente o que deve ser feito, mas a cortina da ilusão ela cobre de uma tal forma os desejos e toda a guirlanda dos desejos que nos prende age de uma forma como que a gente use um artifício mental mesmo. A mente própria, ela própria usa um artifício para que a gente não faça aquilo que deve ser feito muitas vezes. Né? Cada vez que isso é feito, ele coloca cada tentativa, não precisa nem ser feito, porque a intenção é a ação. Né? Você pode fazer uma ação externa aparentemente boa com uma intenção extremamente ruim. E aí percebe que o karma ele não vai analisar, ele não vai ser enganado por alguém. Ele vai ser o resultado desse conjunto que transcende a ação em si, a mente, ele é uma existência mais profunda do universo, onde a intenção ela está intrínseca, ela está dentro dessa ação. Né? A intenção não está fora, a intenção é parte da ação. Então, se a intenção é ruim, mas a ação é boa, a intenção está lá. Então, por isso que ele coloca em cada tentativa sincera,
Porque se você está com a intenção verdadeira, mesmo que a ação não seja a melhor, mas a tentativa é sincera, o ganho oportunamente vai ter seu prêmio. Esse é o princípio do karma. Os santos germes brotam e crescem insensíveis na alma do discípulo. Seus talos se robustecem a cada nova prova, dobram-se como juncos, mas não se quebram, nem podem jamais perder-se. Mas quando soar a hora, florescerão. Então é exatamente essa ideia, né? Quando ele fala da libertação dos homens, ele está falando dessa missão, né? De que todos os seres seriam felizes, por isso está citado no comentário em vermelho aí, os bodhisattvas, né? Que são esses seres que renunciam ao nirvana, voltam, a gente já falou disso em versos passados, e ficam aqui, né, num corpo de Nirmakaya, que não é um corpo grosseiro como o nosso, né, mas eles estão presentes. São os nossos conselheiros, os nossos mentores, esses seres que acompanham a humanidade para que todos consigam chegar a esse estado, né, de compreensão. Eles nos sopram os insights, né, que nos sopram as ações. Estão sempre os anjos da guarda, né, em diversas culturas aí vão dar vários nomes para isso. As paixões, quando ele fala que na hora, quando soar, a hora vai florescer, né, na hora florescerão, todas essas ações, elas estão impregnadas na nossa existência sutil, né? E aí, na medida que vai se fertilizando o solo, né, esses germes vão, como ele está colocando, né, os germes sagrados, as sementes das virtudes, vão germinando. Porque nós somos a alma pura, nós somos imagem e semelhança de Deus, encoberto por várias ilusões. E essa alma pura, ela vai colhendo durante todas as suas existências, vai colhendo as informações e vão nos dando a possibilidade de aflorar isso na nossa existência. Agora, germinar isso vai depender das nossas ações, da forma como a gente cultiva a nossa vida. E aí, naturalmente, isso vai se aflorando, né? E aí vai trazendo esses talentos, essas aptidões que a gente vai trazendo de toda a nossa existência. Né? Então, a possibilidade da gente ir mostrando cada vez mais o potencial humano, né, que não é meu, não é de ninguém, é humano, ele é conseguido através dessa purificação desse sistema no qual a gente está. É um veículo, né, que entra nessa morada, né, nessa existência, e aí ele pode se afundar na lama, e é bem a metáfora do flor de lótus, que é muito usada na cultura hindu, né? Ela está na lama, mas ela pode atravessar toda a lama, né, e florescer sem se contaminar, ou, né, se contaminar com toda essa lama. Então, se a gente se contamina e se fecha dentro desse casulo, né, escuro, todas as nossas virtudes vão estar lá, fechadas, né, não vão florescer. Mas se a gente limpa, né, cada vez mais trabalha essa purificação através das ações, através da compreensão, de todos esses portais que foram colocados, essas virtudes elas vão começar a florescer. E aí, quando ele coloca, eu achei muito bonito também, né? Quando a natureza se volta para abrir-se para a gente, é porque a gente está absolutamente aberto à natureza. Percebe? Quando você coloca uma semente num jardim e tudo é colocado de forma com a naturalidade da água, dos nutrientes, do local, o que acontece com aquela semente? Ela floresce a mais bela flor, exalando o mais agradável dos aromas. Isso é o ser humano, né? Na medida que você coloca a terra certa, né, agoa da forma certa, limpa, purifica essa sua existência, esse aflorar da nossa existência ele vai acontecer, né? Vai acontecer porque isso é inerente à nossa existência em si, né? Já está inato na nossa, só está encoberto. Esse é um dos grandes pontos também que a gente deveria pensar muito no aspecto de compaixão, né? Porque mesmo o ser mais vil, mais abjeto, mais que você olha e não consegue entender aquilo como um ser humano, lá dentro dele está toda essa beleza, né, para ser germinado, mas não floresce porque ele está encoberto por essa ilusão, por essas sombras todas que foram citados nos versos passados. Então, se porém viesses preparado, se está preparado, então nada temas. Né? E aí é aquele princípio, né? O medo é a grande energia estagnadora. Né? Saia dessa energia. Daqui em diante o teu caminho segue limpo e reto pela porta divina, da vitalidade, o quinto dos portais,
e está agora no caminho que conduz ao refúgio de Diana, ou Guiana, o sexto portal de Bode, né? Bode, que é a árvore do conhecimento. A porta de Diana é qual um vasto alabastrino branco e transparente. Dentro dele há de um auro firme fogo a chama de Pragya, a sabedoria, que irradia de Atman, a alma. Tu és esse vaso. Eu vou parar aqui, porque são 8h26, e aqui eu acho que encerra bem exatamente tudo que foi falado, né? Nós somos isso, né? Então, só esperando para aflorar toda essa possibilidade. E aí, quando a gente entrar agora nesse último portal, que é o do conhecimento, né, vai se discorrer esse último passo que a gente está dando para chegar nessa voz do silêncio, né, nessa compreensão do que é a alma. Fiquem à vontade, o que vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. É um livro, né, que só falando no último comentário aqui, que ele conduz a essa apoteose, né? Um livro que vai nos mostrando os caminhos da existência mental humana e vai elevando, né, de certa forma. Um texto que tem muito isso também é o de Apidi, que é o resumo do Shri Granth Sahib, né, dos Sikhs, né? Ele tem muito essa estrutura também de ir conduzindo, que é o que a gente usa no Sadhana Aquariano, né? Antes do primeiro texto do Sadhana Aquariano. Ele vai conduzindo muito a esse caminho de luz, né? Você começa e vai entendendo o ser humano, o funcionamento, os portais, a possibilidade da divindade humana, os entraves, e aí chega numa apoteose no final, né? Entendendo que realmente nós temos um potencial divino que pode ser aflorado. Mas eu falei para vocês falarem e fico falando. Falem vocês, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade. Você sabe, Danilo, que eu tenho um amigo, ele fala um negócio que agora, com essa sua explicação, ele fala, e ele não é nenhuma pessoa assim muito espiritualizada, mas uma pessoa boa. Mas ele fala assim, Corina, se você fizer tudo certinho, a gente estava falando sobre atitude, sobre postura de vida, né? E daí, Corina, se você fizer tudo certinho, não tem como dar errado. Pode não dar certo do jeito que você quer, Exatamente. Mas errado não vai dar. Exatamente, é. E é isso aí que você acabou de falar, né? É. Essa Poeticamente, né? Dessa maneira muito mais profunda, né? E tem um livro que eu li também que se chama O que Vale é a Intenção. Sim. E ele fala exatamente isso. Porque às vezes você é bem intencionado, a ação não dá certa, não sai da maneira como você pensou, como você queria, e você acaba ficando com raiva de você ou frustrado. Mas o que vale mesmo é aquilo que você pensou anteriormente, né? A vontade de dar certo, né? De ser bem-sucedido. Porque essa trama do universo, ela é muito mais complexa do que a gente consegue enxergar. Se você gera uma intenção numa ação, mesmo que ela seja totalmente desvirtuada no final e de tudo errado, como se falou entre aspas, não é porque eu fiz para você e você tem que retornar para mim, ou o que viu, ou o que não viu. Essa planta que foi gerada, essa semente gerada no universo, ela vai frutificar de outro lado completamente inexplicavelmente pela nossa compreensão. Mas ela está presa nessa rede. É isso que a gente tem que entender. Que as ações devem ser feitas como você falou. Faz tudo certo, que vai dar tudo certo. E o tudo certo não quer dizer que não aconteça algo natural, né? Que é a naturalidade de ficar doente, tudo isso é natural. E a gente encara isso como algo errado, porque na nossa vida, sei lá, talvez uma ilusão de que a gente não vai ficar doente, não vai morrer, não vai acontecer nada de ruim, que é uma coisa absolutamente sem nenhum cabimento na nossa existência. Mas isso não exclui que todas as ações feitas estão permeadas nesse universo e elas vão gerar os frutos delas, né? Que não necessariamente é aquela cara grosseira de eu faço aqui, eu tomo lá da cá, não é assim a vida, né? A vida é um sistema funcionando, e o sistema deu certo no final, né? Por causa daquelas ações que você fez, mas você queria talvez um resultado para si, que é o princípio egóico, que se coloca nesses versos de forma muito enfática, né? Se não perder essa capacidade de
de tudo é para mim, esse eu, né, essa individualidade, e o dar certo significa eu me dar bem, aí não adianta, perdeu tudo, né? Vai perder todos os portais anteriores lá, né? Se não desmontar essa visão egóica individualista, não vai chegar nunca a lugar nenhum, né? Vai sempre gerar esse sofrimento constante. Mas é muito profundo, né, Danilo? Acho que se você... claro que eu, por exemplo, se eu fosse ler isso aí sozinha, eu nunca que... eu ia largar no meio do caminho e não ia entender nada. Agora, você clareia para a gente, né? Você deixa a coisa mais clara. Nunca ia chegar no final. Não. O que é? Nunca ia chegar no final. Uma das coisas que Parava eu tenho... no 14º verso. Uma das coisas que eu tenho muito percebido da prática do yoga é que a gente, sei lá, 1 ano, 2 anos, 10, 20 anos que seja, né? Vai indo uma caminhada. Vai trazendo uma possibilidade, né, de a gente enxergar que existe um funcionamento do universo que realmente transcende a mente. As coisas não são da forma como a gente interpreta, né? Estou falando isso porque estava falando essa coisa de faz tudo certo e dá tudo certo, né? Essa clareza que é isso, é isso. Agora, o dar tudo certo não quer dizer que amanhã eu saia daqui, tropece, quebra a perna, fique no hospital, fique doente, morra. Não é isso. Isso não é o dar errado. Isso é a natureza humana. O dar certo é a intenção que está atrás do que o corpo está sofrendo. Porque o corpo vai sofrer, vai ficar velho, doente, morrer. Agora, existe uma alma, né, que transcende isso. E quando alcança a possibilidade de chegar nesse estado de perceber essa existência pura, toda manifestação externa não vai afetar mais, percebe? Esse é o ponto. Onde o corpo e a mente e as flutuações externas não vão mais afetar essa bem-aventurança, que é a palavra usada, né, na tradição védica, essa é Ananda, que é essa paz profunda interna que não está mais presa à externalidade da vida. Não sei se estou sendo claro, não empolgado agora aqui, mas percebe? Isso é o dar certo. O dar certo é o desvínculo dessa natureza impermanente de sofrimento. Esse é o ponto. Quanto mais... Por isso que ele está insistindo nesse verso no portal do conhecimento, né? Se você não tiver forte, não tiver preso na dúvida, na inconstância, você não vai alcançar esse portal. Esse portal é o portal do diamante enfiado na terra, não tem mais influência externa. Aí alcança realmente essa bem-aventurança, né, que se a gente está buscando. E ela não vai ser encontrada ganhando na Sena, morando no Havaí, e, enfim, não é isso. Esse é o ponto, né? Não é isso que é dar certo no final. Muito bonito, né? Muito bonito. Falem aí, gente. Bem profundo, muita sabedoria. E bem destrinchada, bem fácil de entender. Fale, Tamara. Depois que o Danilo fala, né? Depois que o Danilo fala, fica fácil. Estou falando para ele. Não é. Não caio nessa... Não é nessa coisa igual não que você fala. Mas é que, assim, é realmente muito profundo, né? O verso é muito profundo. Exatamente, né? exatamente. E é preciso sabedoria, conhecimento. E nós estamos aqui. Mas fala, Tamara está pronta para falar. Para falar. Eu achei muito interessante a passagem do elefante. Sim. E eu entendo, assim, me veio uma coisa aqui, né? Como é a nossa imaginação, né? A gente tem imaginação como uma coisa muito boa, mas a nossa imaginação, quando ela está a serviço desses desejos, né, de aplacar isso, a gente vira o elefante na floresta. É mesmo. No vendaval. E é o que Sadhguru fala, né? O grande presente humano é essa qualidade humana, imaginativa, criativa, e que a gente usa contra a gente. Ao invés de pegar essa mente e usar para realmente o nosso propósito, a gente usa para essas viagens. Aí é exatamente essa linguagem do elefante que foi falado. Ele vai ficar brigando com as árvores, com as sombras e com toda essa loucura que a gente cria. É isso, exatamente isso. Que isso.
É isso. Eu fiquei bem vidrada nessa passagem. Eu acho legal que isso que você está falando é muito essa questão dos insights, né? Tem certas coisas que você vê uma frase num livro determinado e fala assim, gente, é isso, é isso. Eu fiquei a vida inteira batendo cabeça e agora eu entendi. Mas é interessante que mesmo essa compreensão que gera, ela não se fortifica, né? Eu acho engraçado isso. Que muitas vezes você olha e fala assim, nossa, agora eu entendi, é isso. Mas não se estrutura como uma sabedoria, né? Esse é o ponto do santos, né? Do samadhi, que é colocado no último grau, lá no Yoga Sutra, usa um termo, né? Dharma, Mega, Samadhi. Significa o quê? Quando essa percepção, essa clareza, ela se estabelece. E aí ela mantém-se, né? Porque o que acontece é que a gente encontra uma compreensão e volta, e perde ela de novo, né? Encontra uma compreensão e volta, né? Que é o difícil é conseguir se manter nesse nível de sempre meditativo. Não vira prática, né? Não vira sadhana. A mente não se mantém num estado meditativo. É essa a inconstância, né, que você falou. Exatamente. É isso. Que o verso colocou. Não se pega muito num lado ou no outro, porque dos dois lados você vai ficar na inconstância. Muito bom. Se a gente ficar falando aqui, não... Tem que sair. Obrigada, Danilo. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, a gente sempre fica à vontade. Fala, Edna. A Edna abriu o microfone. Não, só para falar tchau mesmo. Para entender isso daí. Você tem que sair. Obrigada. Gente, até amanhã. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Tchau, namastê. Obrigada.